Vivemos um tempo em que muitas pessoas falam de fé, mas poucas vivem a verdadeira essência da religiosidade. O que realmente significa seguir uma crença? É sobre rituais ou sobre transformar o coração? Padre tem muito. O que tem de padre encarnado no movimento espírita? É? Tem muito. É isso? Essa é a visão de cristianismo? Essa é a visão de cristianismo? Então veja, o que fez Kardec na sua genialidade pedagógica? No primeiro livro, ele deixou pistas. Pistas. A primeira é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito? Nós estamos falando do mais. Do mais. Qual o tipo moral mais perfeito que já veio à Terra? Jesus. Jesus. Ficou marcado. Depois o que ele fez? Você acha que Kardec já chegou entrando em questão de ritual, de igreja, de sacerdócio organizado? Não. Ele dedicou a terceira parte do Livro dos Espíritos à essência da lição de Jesus. Qual que é a terceira parte? Leis morais. Leis morais. Percebe? Então, se você quiser conversar com qualquer religioso do mundo, você tem que começar a conversa assim: você acha que é bom ser orgulhoso e violento ou humilde e manso? Pergunta isso para um budista. Ele vai dizer: humilde e manso. Sermão do Monte. Pergunta isso para um hinduísta. Pergunta isso para qualquer pessoa de qualquer religião. Os valores morais são a essência, não os acessórios. Não os acessórios. Mas nós somos provincianos, bairristas. Então eu lembro de um sujeito que criou uma receita de pão de queijo lá em Belo Horizonte. E no pacote do pão de queijo está escrito assim: o melhor pão de queijo do mundo. Aí deu problema. Os homens falaram: mas isso é muito presunçoso. Melhor pão de queijo do mundo? Aí ele pensou: vou alterar. Colocou embaixo assim: o melhor pão de queijo do mundo e um dos melhores de Belo Horizonte. Então, toda pessoa vai dizer para você: minha religião é a melhor do mundo. Claro, é melhor para ela. É melhor para ela. É melhor para a experiência dela. É melhor, talvez, para aquele momento evolutivo dela. E que importa? Qual a finalidade de um movimento humano religioso? Despertar em nós a vontade firme de transformar nosso padrão moral. É só isso. É só isso. Então, se você está engajado
se você está engajado em um movimento religioso e você perdeu a bondade, você está passeando no seu movimento religioso. Nós tivemos um caso célebre, depois esses jovens foram até advertidos, foram educados, eram jogadores de futebol, foram visitar crianças abandonadas, acolhidas numa instituição. As crianças estavam com uma alegria imensa, né? A criança já não tem pai, já não tem mãe, está abrigada numa instituição. Vai receber ali a presença de ídolos do futebol brasileiro. Quando abriu o ônibus, que eles chegaram, olharam e falaram: mas essa instituição é espírita? Nós não vamos entrar. Foram embora. Pergunta: a tua religião está te transformando nesse tipo de ser humano? É isso? Então, você está aqui no movimento espírita para se tornar esse tipo de ser humano? É isso? Então, quando uma pessoa escolhe um movimento religioso, um movimento de religiosidade, ela escolhe para se transformar num ser humano pior? Mais violento, mais preconceituoso, mais agressivo, é isso? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Então eu gosto da frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: as mãos que ajudam são maiores que as bocas que oram. Olha isso. As mãos que ajudam são maiores. Então, se você gosta de fazer a novena, o terço, uma ajuda equivale a 10 terços. Quem gosta de água fluidificada, culto no lar, quando você ajuda alguém, equivale a 7 cultos no lar. Fazer a caridade é como tomar 25 passes. Perceberam? Então, de que cristianismo estamos falando? Bom, nós estamos falando de um espírito puro. De um espírito puro. Então, cuidado com as anedotas sobre Jesus. Anedotas. Como um bom mineiro, eu adoro anedota e piada, mas de bom gosto. De bom gosto. Infelizmente, todas as piadinhas sobre Jesus são de muito mau gosto. Porque geralmente quem está fazendo a piada acha que Jesus é igual a ele. Então, quem já não ouviu aqui que Jesus criou uma revolução? Ora, se Jesus criou uma revolução, por que ele ficou em silêncio diante de Pilatos e Herodes? Por quê? Enquanto ele estava na Galileia, Simão Pedro entrava dentro do barquinho com seu irmão André, estava pescando, Jesus vinha caminhando em cima da água.
Eles falavam: nossa, mestre, andando em cima da água. Chegava para Jesus um leproso, faltando um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, faltando alguns dedos, partes do corpo já descolando do corpo. Jesus colocava as mãos, a pessoa ficava em perfeito estado. Cegos de nascença, ele impunha a mão, a pessoa voltava a enxergar. Durante 3 anos. Isso era todo dia. Todo dia. Então, o que os apóstolos pensaram? O que os apóstolos pensaram? Jesus é o Thor. É o Thor. A hora que o negócio apertar aqui, ele vai pegar o martelo, vai esmagar todo mundo. Tem uma cena que é curiosíssima. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Jesus diz assim: preciso ir a Jerusalém. Tá bom, mestre. Vamos pegar o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho, vamos seguir margeando o Jordão, ora. Sombra e água fresca? Tá bom, não tá? Tá ótimo. Jesus falou: não, mas eu preciso passar pela Samaria. Mestre do céu, não faz isso não. É o caminho mais longo, não tem água. Nós vamos ter que subir montanha. E outra coisa, nós somos inimigos do samaritano. Mas eu tenho que passar pela Samaria. Aí o João Evangelista, que é o discípulo amado do amor, aquele afeto, um amor, fala assim: mestre, eu vou na frente, eu vou arrumar um lugarzinho para o senhor se hospedar, ao menos para dar uma dormida, comer alguma coisinha, refrescar, tomar um banhozinho, pode deixar comigo. Foi na frente, amoroso, jovem. Aí chegava para o samaritano e falava assim: escuta, nós vamos passar aqui, estamos precisando de um abrigo. Você é samaritano? Você é espírita? Não, então não. Se você não é espírita, não. Não conseguiu nenhum abrigo. Segundo a tradição do povo hebreu, a tradição, na verdade, do deserto, é porque você precisa muito da hospitalidade no deserto. Os povos que vivem ao redor do deserto, eles dependem da hospitalidade, porque você não consegue fazer longas viagens sem pousar. Então, hospitalidade é um valor muito precioso. É quase uma lei. É quase uma lei. Por exemplo, você não pode nem atacar seu inimigo durante o momento que você está hospedando ele. Está oferecendo um abrigo para ele. São normas. Nós temos hoje. Por exemplo, está 2 exércitos brincando. Passa a Cruz Vermelha. Não pode matar o pessoal da Cruz Vermelha. É norma de guerra. Né? Então nós somos bichos, mas bichos com pedigree. Né? A gente ainda observa algumas regras. No entanto, os samaritanos quebraram a regra da hospitalidade. E havia um ditado popular que dizia o seguinte: quem nega a hospitalidade, cai o fogo do céu e queima você e sua família. João Evangelista volta e fala assim: Senhor, diz para Jesus, esse é o apóstolo amoroso, hein? Esse é o amoroso. Ele chega e fala: mestre, negaram hospedagem. O senhor quer que faz a prece aqui para que caia fogo do céu e mate todos esses samaritanos? Perceberam?
Mata todo mundo. Ou então faz assim, mestre, constrói uma muralha de 3 metros, envolvendo toda Samaria, e depois enche de água. O João estava possesso. O que Jesus responde para ele? O Filho do Homem veio salvar, não destruir. Só que aqui tem uma parte que ninguém percebe. Aí Jesus continua, caminhando, sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem tomar água. São 150 quilômetros a pé no sol. Quando ele chega, suado, com sede, com fome, cansado, ele encontra um religioso. Graças a Deus. Porque as pessoas religiosas são bondosas demais. As pessoas que estudam o livro dos Espíritos, elas são tão bondosas. Não é? Todo mundo que estuda o livro dos Espíritos, gente, a pessoa chega a exalar um perfume da irmã Sheila, não é assim? De tão bondosa que ela é. Então chegou um doutor da lei. Ao invés dele perguntar, só quer tomar uma água? Só quer comer um pedacinho de pão? Não, ele veio fazer pegadinha com Jesus. Pegadinha. Agora vocês não acreditam a pergunta que ele fez para Jesus. Então, eu vou reproduzir a cena. Fecha o olho e imagina. De um lado está o doutor da lei, de banho tomado, cheiroso, perfume francês, cheiroso, alimentado, diante dele está Jesus suado, cansado, sem dormir, com fome, com sede. Sabe qual que é a pergunta que ele faz para Jesus? Quem é meu próximo? Dá vontade ou não dá vontade de descer fogo do céu? Quem é meu próximo? O que aconteceu com o coração desse religioso? Expliquem para mim, por favor, gente. O que aconteceu com o coração desse indivíduo? O que aconteceu com o coração dessa pessoa que fala em Deus o dia inteiro? Que lê Bíblia o dia inteiro? Que participa de 5 reuniões do NEP por dia? O que aconteceu com o coração desse indivíduo? Ele não consegue oferecer um copo de água. Ele está diante de uma pessoa que está com fome, com sede, suado, cansado. E ele pergunta: quem é meu próximo? Ah, mas Jesus não é brincadeira não. Jesus preparou uma acarajé com pimenta mexicana. Mexicana. Jesus olhou para o João Evangelista, que queria que descesse fogo do céu para matar tudo quanto é samaritano da terra, olhou para o doutor da lei que estava perguntando quem que é o próximo dele. Coitadinho, ele não sabe mais
distinguir o que é uma pessoa que precisa de um copo d'água. Olhou para todo mundo e qual parábola Jesus contou? Qual parábola Jesus contou? A parábola do bom samaritano. Quando Jesus termina a parábola do bom samaritano, João Evangelista está assim, olhando para o chão. De vergonha. Porque há meia hora atrás ele queria matar os samaritanos. Agora o samaritano é o herói da parábola. Primeira lição de Jesus: não generalize. Cuidado. Cuidado com as suas generalizações. Cuidado. A pessoa chega aqui e fala: nossa, essa aqui é a cidade do basquete. Todo mundo aqui joga basquete? Menos, meu amigo. Menos. Você tem campeões de basquete aqui, mas vovó que mora aqui, nasceu em Franca, não joga basquete. Vovó tem 1,55 m. Cuidado com a generalização. Então Jesus quis mostrar que existem bons seres humanos em todos os lugares e em todas as religiões. Mas ele tinha que dar uma lição para o doutor da lei, para aquele que fica estudando livros do Espírito todo dia. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa fala de espiritismo o dia inteiro. Só fala de espiritismo. É o dia inteiro. Então você fala: oi fulano, bom dia. Bom dia. A questão 13 do livro dos Espíritos trata dos atributos da divindade. Tá bom, mas tem café? Não coei o café ainda. Esse é o doutor da lei. É o dia inteiro rezando, o dia inteiro lendo Bíblia, o dia inteiro. Ele é religioso, tradicional. Ele segue o culto, o ritual, o dia inteiro. Aí Jesus conta a parábola. E na parábola é o seguinte: está todo mundo identificado. Tem o sacerdote, tem o levita, já mexeu com ele. Porque na parábola, o sacerdote e o levita que não ajudam, é ele, o doutor da lei. É ele. Jesus só contou de uma forma sutil. É ele. É ele que está diante de Jesus com fome, com sede, suado, cansado e não ajuda. É ele. Só que aí Jesus inverte. Porque o samaritano é quem vai ajudar. Para o doutor da lei, o samaritano é alguém desqualificado. Só que aí Jesus muda o ângulo. Sabe por que Jesus muda o ângulo? É muito fácil você falar de caridade quando você está de banho tomado, quando você tomou café, você está com barriguinha cheia, você dormiu, você tem uma casa, você tem cama, você tem colchão. E aí você fala assim: agora eu vou praticar a caridade. Sabe qual que é a lição difícil da caridade? É quando você precisa da caridade. Suas maiores lições de caridade vai ser quando você for o necessitado. E aí Jesus contou o exemplo do homem que foi atacado, bateram no rosto dele, não dava para identificar, tiraram a roupa dele. Jesus desvestiu o necessitado. Você não sabe qual a religião do necessitado? Qual que é a religião do homem caído da parábola samaritana? Não sei. Qual
Qual a nacionalidade dele? Não sei. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: para esse homem caído, quem foi o próximo dele? Quem foi o próximo? Quando você estiver necessitando de ajuda, você vai entender o que é caridade, o que é um próximo. Então eu vou citar um caso para vocês, para a gente ir para o intervalo e aí eu volto. Eu sou muito corajoso, como todo homem tem um limiar de dor muito alto, não é? Homem é muito valente. Muito valente. Por exemplo, o parto e uma gripe é igual. As mulheres não entendem, mas o homem gripado, ele sente dores do parto. Por isso que ele fica tão dengoso, né? Então eu, como um homem corajoso, fui fazer a cirurgia, cheguei firme, essa crença na imortalidade da alma, convicto. A moça falou assim: entra ali, tira sua roupa e coloca a camisola. Aí eu já fiquei um pouco tenso. Saí peladinho com a camisola aberta atrás. Ela falou: deita aí. Uma sala fria. Fiquei 15 minutos ali, eu já estava congelando. De medo e de frio. Aí veio a enfermeira, pegou a maca. Disse: agora nós vamos para a sala de cirurgia. E eu, com essa convicção na imortalidade da alma, fui tremendo. Entrei no bloco cirúrgico, pé gelado, um frio. Aí chegou uma médica, eu acho que ela era anestesista, eu já não lembro o rosto dela. A única coisa que eu lembro é que era uma médica, mais nada. E ela chegou, já foi colocando um negócio e tal. Ela olhou para mim e falou assim: está com medo? Falei: doutora, eu estava com medo a hora que eu pus a camisola. Agora eu já estou em pânico. Não tem problema, não, vou te dar um sedativo, daqui a pouco você está dormindo. E saiu. Acho que foi fazer a dosagem. Já falou assim: deixa eu aumentar, porque esse é um molão, é mole. Esse é covarde. Aí chegou uma senhorinha. Imagina, eu pelado, de cabelo, camisola. Num frio. Chegou a senhorinha e falou assim: você está com frio, né, meu filho? Eu falo: na alma. Ela falou: ó, deixa eu colocar um cobertorzinho aqui. Aí cobriu. Falei: puxa, podia ter um cobertor, ninguém falou. Um cobertorzinho, está morrendo de frio. Aí cobriu assim o pé, pegou na minha mão e falou assim: ó, pode ficar tranquilo, que eu vou estar aqui do seu lado durante toda a cirurgia. Na hora, eu lembrei da parábola do bom samaritano. Porque eu falei assim: hoje eu sou o homem caído. Porque na hora que a doutora veio, eu acho que ela triplicou a dose. A hora que ela colocou assim, começou a aplicar, eu já comecei a ver 5 médicas e 5 senhoras. Apaguei. Eu falei: sou o homem caído que ia de Jerusalém para Jericó.
estou nas mãos de outro ser humano. Se começar a ver parente que já foi, é porque a cirurgia não deu certo. Ou deu, né? Ou deu muito certo, né? Se eu voltar, é porque foi bom. Gente, quando eu acordei, não é que a senhorinha estava do meu lado. E ela falou assim: eu não falei que eu ia ficar do seu lado? Está conseguindo mexer as pernas? Eu falei: não. É normal. Daqui a pouquinho você volta os movimentos. Dá para você dar essa notícia para minha esposa? Daqui a pouco volta. Ela estava lá, e o cobertorzinho nos meus pés. Perceberam, gente? Perceberam? Isso? No fim, não importa o nome da sua religião, mas o quanto ela te faz amar. A fé que não desperta bondade não é fé. O verdadeiro encontro com o divino acontece quando o coração aprende a servir.